Muito boa noite, meus queridos amigos da rede. Estamos aqui mais uma vez com a minha filha Rebeca. Cumprimenta o povo aí com boa noite. Boa noite! Hoje, dia 12 de outubro de 2022, o Dia das Crianças. E como é bom falarmos de criança, vivermos com as crianças, aprendermos com as crianças. Nós, adultos, precisamos separar um tempo precioso do nosso dia para falarmos, para estar com pessoas abaixo dos 12 anos ou acima dos 60. Eles têm muito para nos ensinar. Vamos ver o que disse Jesus acerca das crianças? Mateus 19, 13. Trouxeram-lhes criança para Jesus orar por elas, e os discípulos repreendiam. Então disse Jesus: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. O reino dos céus pertence aos que são parecidos com crianças. Eu vou dizer a vocês que eu trabalho como professor em creches. E eu tenho 3 filhos, o Luiz, o João Vitor e a Rebeca aqui ao meu lado. E eu sei um pouco como é o comportamento das crianças. E eu vou dizer, viu? Crianças são humildes, sinceras. Elas possuem um imenso amor, uma paz interior. Elas não fazem acepção de pessoas. Elas não guardam rancor. E elas são bastante dispostas, unidas. Elas são alegres. Elas são animadas, felizes, né? Assim que são as crianças. Que bom seria se fôssemos como as crianças, né? Agora, para nós adultos, uma obediência à palavra de Deus nos aproxima nesse nível de obediência que nós perdemos por causa do nosso pecado. Através da obediência à palavra, nos aproximamos deste nível. Hoje é o Dia das Crianças. E eu venho ao socorro dos pequenos no mundo. As crianças precisam e merecem atenção, amor, carinho, precisam ser bem educadas pelos pais. Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. A creche, os avós, a babá são muito bons, mas eles não são os pais. Quem precisa educar os filhos são os pais, juntos no trabalho. Eu vou dizer a vocês que crianças, eles aprendem muito mais no visual do que no audível. Ou seja, tudo o que nós fazemos e falamos, eles estão vendo e aprendendo conosco, né? Muito mais do que nós fazemos, eles vão vendo e vão imitando a gente. Então, se a gente fizer coisas boas, eles vão imitar. Se fizermos coisas ruins, eles vão imitar. Ou nós somos exemplos e educamos os nossos filhos, ou o mundo vai ser o exemplo e educar. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. As crianças têm total confiança nos pais e se sentem seguros na presença deles. Eu vejo isso com a Rebeca. E nós, adultos, temos total confiança no nosso Deus? Se sentimos seguros, sabendo que Deus é conosco por onde andamos neste mundo cheio de perigos? Infelizmente acho que crescemos e amadurecemos e achamos que somos
autossuficientes demais e não precisamos de Deus para viver e conquistar. Grande erro, grande engano. Precisamos do Senhor, do cuidado, da proteção, dos livramentos que o Senhor nos fornece. Assim como a criança é totalmente dependente dos pais. Mas nós precisamos crescer também. A palavra do Senhor diz em 2 Pedro 3,18: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas não podemos deixar a dependência total do nosso Senhor, assim como a criança é dependente dos pais. Esse mundo é muito perigoso para nós. Precisamos da proteção do nosso Pai. O inimigo das nossas almas quer nos destruir e é só Deus para se livrar-nos. As crianças, Efésios 6:2. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Filho que honra os pais tem vida longa e abençoada, hein? Quer? Então honre o seu pai e sua mãe. Dizendo aos pais, Salmo 127:3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Como uma flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como uma flecha nas mãos do guerreiro é o filho nascido na juventude. Essa eu aprendi com o meu querido amigo e irmão, o pastor William, usado por Deus. Ele disse: nós temos que ter o nosso olhar primeiro a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é eterno, nosso Senhor e Salvador. Segundo, um olhar à nossa família, à nossa esposa ou marido, né? E aos nossos filhos, que são a nossa herança, a herança de Deus para nós. Nós temos e cuidamos os nossos filhos, né? Mas eles são como flecha, que vão um dia embora. Eles casam-se e vão constituir família. É interessante esse texto, né? Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos. O pai, como geralmente, é a força que impulsiona. A mãe é a que dá a direção, o arco que dá a direção. E os filhos é a flecha. Para onde temos direcionado e enviado os nossos filhos? Para este mundo perdido ou para a presença de Deus? Eles têm crescido neste mundo de horror e de pecado ou dentro da igreja? Para onde vamos enviar esta flecha? Neste mundo hoje, uma criança não pode crescer e amadurecer longe da presença de Deus, longe da igreja. O risco é grande, mas ainda é praticamente certo que irão cair nos vícios, na prostituição, no pecado e nos horrores deste mundo. Não permita isso nos seus filhos, queridos. Não deixe que os seus filhos cresçam longe da palavra de Deus e de Jesus Cristo. Para encerrar aqui, eu quero desejar a todas as crianças um feliz Dia das Crianças. Que o Senhor vos proteja e vos guarde. Que vocês, crianças, cresçam no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês são um grande exemplo para nós. O futuro desta nação começa hoje mesmo com essas crianças. Por isso precisamos cuidar bem delas. Cuide bem dos seus filhos. Ame eles. Guarde, proteja. Separe o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida para eles. Essas crianças não precisam tanto de dinheiro. O que elas precisam é de vocês, pais, da presença de vocês. Amém? Deus abençoe. Continue aí que você vai ver um vídeo da Rebeca aqui na sequência. Deus abençoe. Fala aí, Rebeca. Boa noite.